Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil, meus queridos alunos, minhas queridíssimas alunas aqui do Que Concurso. Sempre um enorme prazer estar ao lado de vocês para que possamos juntos nos qualificar. E o que é melhor do que nos qualificar é qualificar o estudo do direito. Doutores, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, autor de diversos livros e professor aqui do Que Concurso na disciplina Legislação Especial Criminal. Doutores, hoje eu estou aqui com vocês para que a gente possa estudar juntos, no que eu gosto sempre de chamar de estudo compartilhado, uma das leis mais cobradas em concursos policiais. Doutores, é uma lei que não cai, ela despenca literalmente nos concursos policiais, não por acaso. Afinal de contas, veremos que ela está intrinsecamente ligada a abusos policiais. Aliás, a sua gênese, né, ela foi concebida logo após um episódio envolvendo aí policiais militares do estado de São Paulo. Então, no caderno de vocês, doutores, para quem gosta de anotar, obviamente, Lei 9455 de 97, Lei 9455 de 97, mais conhecida como a Lei de Tortura, tá? Então, objeto do nosso estudo hoje, doutores, a Lei de Tortura. Bom, antes de entrarmos especificamente na Lei 9455, eu sempre gosto de fazer uma contextualização do tema, doutores, porque eu não fico pensando só numa prova objetiva, eu sempre vou além, já penso numa prova dissertativa, eventualmente numa prova oral. Não é muito o foco da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, né? Esse tipo de prova, esse tipo de arguição, mas como estamos abertos a todos aqui no YouTube do Que, eu faço questão de iniciar esse estudo contextualizando o tema. Porque, doutores, de um modo geral, existe essa percepção, essa compreensão do significado de tortura, né? Se você perguntar para qualquer pessoa o que é tortura, naturalmente a pessoa vai dizer, olha, tortura é algo que traga um intenso sofrimento à vítima, à pessoa que é submetida a esta prática odiosa e que tristemente está diretamente ligada à história da nossa humanidade, né? Vem acompanhando a história da humanidade. Então, muito embora a tortura seja até de certa forma facilmente conceituável, digamos assim, o conceito dela, o seu significado não seja difícil de ser compreendido, juridicamente o cenário é outro. Juridicamente o cenário é outro. Isso porque, doutores, para que nós possamos criminalizar esta prática, para que a tortura possa ser criminalizada, é preciso que exista um tipo penal específico que descreva exatamente no que consiste a tortura. E nós veremos, doutores, que a tortura ela vai exigir, pelo menos em regra, uma finalidade específica, um objetivo específico por parte do autor. Aquele que tortura por mero sadismo, por um simples prazer, ele não responde pelo crime de tortura. Pode responder por outros crimes, mas não pelo crime de tortura, tá? Então, para que a gente possa avançar, doutores, eu quero trabalhar com vocês uma evolução histórica relacionada a esta prática que é a tortura. Então, tá aí no material de vocês, doutores. A tortura, ela é muito ligada ao período inquisitivo, ao período da Santa Inquisição, ali por volta do século
14. Nesta época, doutores, embora a bem da verdade a tortura ela esteja ligada a outros aspectos, ela praticamente acompanha a história da humanidade, né? Então, mesmo antes de Cristo, aliás, o próprio Cristo, né, nas suas chagas, ele foi submetido a uma prática que é a tortura, né? O que ocorreu de fato na Inquisição, e é por isso que se vincula muito a tortura ao período inquisitivo, é que nesta época a tortura ela foi de fato institucionalizada. E por um lado, e nós explicamos, eu e o professor Cabete, para quem quiser se aprofundar, tá aqui, ó, nosso Tratado de Legislação Especial Criminal, ao fundo do nosso estúdio home office. Nós explicamos que, a bem da verdade, no período inquisitivo, na Santa Inquisição, a tortura ela era até mais regrada e, portanto, mais comedida. Porque antes disso ela era absolutamente arbitrária, muitas vezes praticadas em via pública pelo próprio público, né, pela sociedade de um modo geral, e era muito mais cruel, muito mais intensa. E na Inquisição não, ela foi institucionalizada. A tortura no período inquisitivo, doutores, ela era considerada um meio de obtenção de prova, veja, uma ferramenta de investigação. E a confissão era tida como a rainha das provas. Vejam a razão pela qual o sistema inquisitivo ele ganhou muitos adeptos à época. Porque a partir do momento em que se constatava a prática de um crime, o suspeito era detido, as prisões cautelares eram a regra, porque o Estado precisava dispor do corpo do herege, né? Naquela época tinha muito essa confusão entre crime e pecado, a igreja muito forte, então o suspeito era detido e ele tinha o direito de ser submetido a apenas uma sessão de tortura por dia. Então ele era submetido, na verdade, a um sistema progressivo de 5 fases, né, 5 modalidades de tortura, mas só poderia ser submetido a uma tortura por dia. Se ele passasse por essas 5 fases sem confessar a sua culpa, aí ele era liberado. Doutores, eu não preciso nem dizer que poucos passavam dos primeiros momentos, né? Não por acaso, Beccaria sempre nos ensinou o seguinte: a tortura é o meio mais fácil, né? Com outras palavras, Beccaria dizia que a tortura era o meio mais fácil de você condenar um inocente fraco e absolver um culpado forte. Porque aquele que resiste à tortura, mesmo sendo culpado, ele não confessa e acaba sendo absolvido. Agora, e esse é o problema da tortura, aquele que é fraco, aquele que não tem resistência à tortura, e convenhamos, não é algo simples de se resistir, mesmo sendo inocente, ele é capaz de confessar qualquer crime, o que só demonstra a injustiça e a própria ineficácia da tortura como qualquer meio de obtenção de prova, né? Qualquer meio para se promover segurança de um modo geral, tá? Mas fato é, como nós dissemos, que neste período da Inquisição a tortura ela foi de fato institucionalizada e só perdeu força com os ideais iluministas, né? No período da Revolução Francesa, o iluminismo se expandiu e aí a evolução dos direitos e garantias fundamentais acabou culminando com a decadência do modelo inquisitivo, tá bom? Outro aspecto relevante, doutores, que a gente não pode esquecer, dentro desta evolução histórica do tema, envolve as grandes guerras mundiais, né? Porque foi um período terrível da história da humanidade e com o final da Segunda Grande Guerra Mundial é que finalmente começaram a surgir tratados e convenções internacionais com o objetivo de prevenir e reprimir a prática da tortura. No Brasil, especificamente, doutores,
desde a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, nós já tínhamos uma previsão contra a tortura, porque a Constituição do Império ela já aboliu os açoites, a tortura e as penas cruéis. Na sequência, em 1940, nós tínhamos, ou começou a surgir no Código Penal, as primeiras menções à tortura, né? Porque nós tínhamos o homicídio, ou o homicídio qualificado pela tortura, então a tortura como uma qualificadora do crime de homicídio. Do mesmo modo, ainda no Código Penal, nós tínhamos a tortura como uma agravante genérica. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos lá no artigo 233 o crime de tortura praticado contra menores de idade, porém o tipo penal ele era muito criticado pela doutrina porque ele não descrevia no que se consistia a tortura. E muito embora, vejam, volta comigo um segundinho, muito embora desde a Constituição de 88 nós tivéssemos uma vedação à tortura e desde o final da Segunda Grande Guerra, o Brasil aderindo tratados e convenções internacionais, se comprometendo a combater a tortura, no que de fato pode ser conceituado como a existência de um mandado convencional de se criminalizar a tortura. Então, apesar de todas essas previsões em âmbito constitucional, em âmbito convencional, foi somente em 97, após um episódio ocorrido na favela naval na Grande São Paulo, em que policiais militares foram filmados ali praticando todo tipo de abuso contra a população local. Esse fato acabou repercutindo demais na imprensa e por conta disso, em 97 surge a Lei 9455, mais conhecida como a Lei de Tortura, tá bom? Doutores, percebam que com isso a gente faz uma bela contextualização do tema dentro do cenário nacional. E aí, dando sequência a esse estudo, eu não posso deixar de analisar o tema tortura sob o ponto de vista constitucional. Porque o fundamento constitucional para se criminalizar a tortura, evidentemente, nós encontramos no artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição, onde se estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Percebam, doutores, como nós já havíamos alertado que a Constituição da República de 88, ela veda a prática da tortura, assim como qualquer tratamento desumano ou degradante, tá? Daí porque, de acordo com a doutrina, esta norma constitucional, ela nos apresenta um mandado de criminalização, ainda que implícito, no sentido de que, olha, o legislador constituinte está dizendo, ninguém será submetido à tortura. Eu não admito a tortura no Brasil. E para que isso não ocorra, você, legislador, deve adotar todas as providências necessárias, inclusive criminalizando esta prática, que, aliás, foi o que o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais. Falando, inclusive, desses diplomas internacionais, doutores, é interessante a gente fazer duas colocações que mostram uma certa divergência no tratamento e no combate à tortura no âmbito internacional e no âmbito nacional, no âmbito interno. Isso porque, veremos, a tortura, doutores, não é crime próprio, ao menos em regra. Isso significa que a tortura pode ser, o crime de tortura pode ser praticado por qualquer pessoa. Já no âmbito internacional,
a tortura ou a prática da tortura, ela é vinculada a agentes públicos. Somente agentes públicos, agentes do Estado, podem praticar o crime de tortura. Fica muito fácil perceber que a lei brasileira ela é mais protetiva. Afinal de contas, ela não limita esta prática aos agentes do Estado. Qualquer pessoa pode, eventualmente, responder pelo crime de tortura. Outra diferença se relaciona à imprescritibilidade da tortura. Esse tema muito palpitante, super polêmico e pouco abordado em doutrina, hein, doutores? Vejam aí. De acordo com a Constituição da República, doutores, seria crime imprescritível a prática do racismo, veja aí no artigo 5º, inciso romano 42, assim como, volta comigo, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. São essas duas situações que abrangem a imprescritibilidade de um crime. São esses os crimes imprescritíveis trazidos expressamente no texto constitucional. Lá no artigo 5º, inciso romano 43, a Constituição, ela elenca os crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico, né? Indicando os crimes hediondos, e entre eles nós temos ali o crime de tortura. Mas este dispositivo constitucional não prevê que aos crimes hediondos e equiparados nós teremos este rigor da imprescritibilidade. Ocorre, doutores, que no Tratado de Roma, portanto uma norma internacional, nós temos a previsão de que a tortura seria um crime imprescritível. E aí surge a dúvida. A Constituição, volta comigo, não menciona a imprescritibilidade do crime de tortura. O Tratado de Roma, por sua vez, que o Brasil assinou, prevê a imprescritibilidade da tortura. E aí eu pergunto, a tortura é um crime prescritível ou imprescritível? Uma primeira corrente, doutores, vai sustentar que a tortura é crime imprescritível. Aplica-se ali a norma mais protetiva ao bem jurídico tutelado. Então eu vou dar preferência aqui ao Tratado de Roma, que melhor trata, que melhor tutela o bem jurídico protegido, né? Os interesses que estão em jogo. Então, a partir do momento em que o crime é imprescritível, você consegue coibir melhor e, obviamente, punir de forma mais adequada a prática da tortura. Prevalece, todavia, doutores, a segunda corrente, inclusive é a corrente que nós seguimos no nosso Tratado de Legislação Especial Criminal, no sentido de que a tortura é crime prescritível, um crime sujeito à prescrição. Isso porque, doutores, vejam, a prescrição é uma sanção imposta ao Estado, em decorrência da sua inércia. É um direito, portanto, fundamental do indivíduo. O direito de ele não poder ser punido perenemente, eternamente. Então, até para que o Estado não se conforte nesse cenário, nessa situação, existe a prescrição. Olha, Estado, se você não exercer o seu direito de punir, você será sancionado. Como? Com a perda deste direito. Você não pode mais punir. Então, trata-se de um direito fundamental individual. O direito, insisto, de não ser punido eternamente. A Constituição, ela elencou as exceções à imprescritibilidade. As exceções a esse cenário, situações em que o crime é imprescritível. E vejam, ao tratar dos crimes hediondos equiparados, o texto constitucional impõe algum dos maiores rigores aos autores desse crime, mas não menciona a imprescritibilidade.
Ao que nos parece, trata-se de um silêncio eloquente e que deve ser observado. Até porque, doutores, em respeito ao princípio da legalidade, tratados e convenções internacionais não podem dispor sobre direito material, não podem ir além da Constituição, criando normas penais, criando rigores penais. Isso fere a legalidade, notadamente na perspectiva da lex populi. Afinal, uma lei penal ela deve ser proveniente dos representantes do povo, Congresso Nacional, tá? Então prevalece o entendimento de que a tortura é crime prescritível. Particularmente, doutores, em doutrina, nós destacamos uma única exceção, que é a chamada tortura preconceituosa ou tortura racial, que é aquela tortura praticada por razões de discriminação ou preconceito de raça ou religião. Nós entendemos que a tortura racial é uma das formas mais graves de racismo e, por caracterizar uma manifestação do racismo, vejo aí, em respeito ao artigo 5º, inciso romano 42, a tortura racial ou tortura preconceito seria um crime imprescritível, tá? Então, nesta modalidade do artigo 1º, inciso 1, a linha C, a tortura seria considerada de natureza imprescritível, tá bom? Ainda falando sobre considerações gerais, né, doutores, eu me permito neste encontro fazer uma abordagem quase que introdutória sobre a matéria. Você encontra outros conteúdos aqui no YouTube, disponíveis na internet de um modo geral, né, em que professores abordam especificamente os tipos penais. Eu aqui estou trazendo uma visão distinta, talvez um pouco mais verticalizada, saindo um pouco do comum, tá? Então, quem sabe até dando uma aguinha na boca para que você possa adquirir os nossos cursos aqui no Que Concurso. Então vamos lá, doutores, ainda nessas considerações gerais, qual é o bem jurídico tutelado? Qual é o objeto jurídico protegido pelos tipos penais da lei de tortura? Doutores, é evidente que a tortura ela viola a integridade física e psíquica da vítima. Mas, ao violar a integridade física e psíquica da vítima, o torturador o faz para neutralizar a sua autonomia. Daí porque o bem jurídico principal é a dignidade da pessoa humana. Doutores, veremos que na tortura, o torturador busca neutralizar, como já destacamos, a vítima. Retirar a sua liberdade individual, transformá-la em um objeto à sua disposição, para que a vítima da tortura faça aquilo que o torturador deseja. E ao torturá-la, portanto, ele acaba coisificando a vítima. E é por isso que ao coisificá-la, ele avilta por completo a sua dignidade, a sua condição de ser humano, tá? Por isso, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da lei de tortura é principalmente a dignidade da pessoa humana e, secundariamente, a integridade mental e corporal da vítima, tá bom? Com relação ao objeto material, sempre a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta punida, tá? Então, nesse caso, é evidente que a prática da tortura recai sobre a vítima, daí porque é esta, ou seja, a vítima, o objeto material do crime, tá bom? Próximo ponto, competência.
Doutores, a competência para o processo e julgamento dos crimes de tortura é, em regra, da Justiça Comum Estadual, tá? Logo, a atribuição investigativa é, em regra, das polícias civis, tá? OBS importante. Compete à Justiça Militar o processo e julgamento do crime de tortura praticado por policiais militares no exercício de suas funções, tá? Então, policial militar que praticar a tortura no exercício de suas funções, ele vai ser julgado pela Justiça Castrense, pela Justiça Militar, ao menos por hora, né? Porque temos uma previsão lá no artigo 9º do Código Penal Militar que está sendo questionada no Supremo, e vamos ver como é que o Supremo pode se posicionar sobre isso. Vai ser muito importante essa decisão para ver se os crimes praticados por militares contra civis seguirão sendo julgados pela Justiça Militar ou se passarão a ser julgados pela Justiça Comum, tá? Então, com relação à competência para o processo de julgamento do crime de tortura, em regra, competência da Justiça Comum Estadual, tá? Excepcionalmente, a competência pode ser da Justiça Federal. Então, policiais federais, você que quer ser policial federal, durante uma investigação, se vale da tortura para obter uma informação, opa! Se o crime foi praticado por policial federal no exercício das funções, fere o interesse da União. Logo, competência para o processo de julgamento será da Justiça Federal. Policiais rodoviários federais praticam crime no exercício de suas funções. Aquele caso lá que ganhou grande repercussão, né, do sujeito que foi detido, lançado no interior de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e depois eles tacaram ali bomba de gás lacrimogênio, depois spray de pimenta, ele acabou morrendo asfixiado, né? Para mim, um caso típico de tortura, né, praticada por policiais rodoviários federais no exercício da função, competência para o processo e julgamento da Justiça Federal, logo, atribuição investigativa da Polícia Federal, tá bom? Vamos avançar. Agora sim, podemos falar um pouquinho sobre os tipos penais da lei, né? Sem ter a pretensão de exaurir todas as figuras penais por conta do tempo, vamos focar aqui, sobretudo, no artigo 1º caput. O artigo 1º, ele é muito importante, volta comigo, porque ele descreve as modalidades de tortura. A depender da finalidade do agente, do dolo que move o agente, nós teremos uma das espécies de tortura. Reiterando que, sem que se verifique esse dolo específico, nós teremos a desclassificação do crime. Ele pode responder por um constrangimento ilegal, uma lesão corporal, mas não, pelo menos em regra, pelo crime de tortura, tá? Então é muito importante que você tenha essa compreensão. E por conta desta especificidade, você já pode concluir que não se pune a tortura culposa. Não há previsão da modalidade culposa para o crime de tortura, tá bom? Veremos também, doutores, que são duas as formas de execução da tortura. Pelo menos no artigo 1º caput, a tortura sempre será praticada por dois caminhos: por meio de uma violência, tortura física, ou por meio de uma grave ameaça, tortura psicológica, tá? Então vamos lá. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Neste inciso 1, doutores, nós já vamos identificar 3 espécies ou modalidades de tortura, tá? Então vamos lá. Constitui crime de tortura. 1. Constranger, no sentido de coagir,
de coibir, de retirar a autonomia, de fazer com que a vítima se transforme em objeto à disposição do torturador. Então ele constrange a vítima de que forma, Sanini? Com o emprego de violência ou grave ameaça, tortura física ou psicológica, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 2 pontos. E aí entra a primeira espécie de tortura, de acordo com a finalidade específica do agente. Primeira modalidade de tortura, tortura probatória ou tortura inquisitorial, também chamada de tortura persecutória. Nessa modalidade de tortura, o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim, com o objetivo, com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? Então, exemplo, doutores. O policial, que durante uma investigação constrange o investigado, que pode ser um preso, para que ele confesse a prática do crime, vai responder por esta modalidade de tortura. O policial que constrange o investigado para que ele informe o local em que está escondida a arma do crime, vai responder por esta modalidade de tortura. Mas, doutores, cuidado, porque aqui o crime não é próprio. Nós já fizemos essa advertência e vou fazer na sequência de novo. Daí porque, se o marido tortura a vítima para que ela informe o nome do seu amante, ele responde por tortura. O criminoso, durante um assalto que tortura a vítima para que ela informe o segredo do cofre, vai responder pelo crime de tortura. Porque, doutores, em relação aos sujeitos, o crime é comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige uma qualidade especial por parte do autor ou da vítima. Tanto que, doutores, de acordo com a lei de tortura, na hipótese de a tortura ser praticada por agente público, nós teremos o quê? Uma causa de aumento de pena, tá? Então, a tortura praticada por agente público constitui uma causa de aumento de pena, o que apenas reforça as nossas conclusões no sentido de que a tortura, pelo menos em regra, é crime comum e pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Com relação ao momento consumativo do crime, o crime é de natureza formal ou de consumação antecipada. O crime se consuma com constrangimento causador do sofrimento físico ou mental, sendo dispensável a obtenção da informação, da confissão ou da declaração desejada, tá? De acordo com a maioria da doutrina, é perfeitamente admissível e possível a tentativa, tá bom? Doutores, só uma última observação com relação à tortura probatória. É evidente, né, e não poderia ser diferente, que eventual confissão ou informação obtida pela polícia, pelo policial torturador, através da tortura, essa confissão vai constituir prova ilícita e, portanto, ela não poderá ser utilizada para qualquer finalidade e qualquer outra prova que derive dessa confissão ou dessa informação também será ilícita por derivação. Beleza? Segunda modalidade de tortura é a tortura crime. Nessa modalidade de tortura, doutores, o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com a finalidade, com o objetivo de provocar a ação
ou omissão de natureza criminosa. Percebam que o tipo penal, ele é específico. Ele exige a finalidade do agente em provocar, por meio da tortura, uma ação ou omissão de natureza criminosa. E aí eu pergunto, e se o torturador tortura a vítima para fazer com que ela pratique uma contravenção penal? Vai existir o crime? Doutores, em respeito ao princípio da legalidade, não. Porque o tipo penal, volta aí, menciona ação ou omissão de natureza criminosa e não contravencional, tá bom? Pessoal, saindo do lugar comum, questão muito pouco explorada na doutrina. E se o torturador tiver por foco a prática da tortura em prejuízo de um adolescente? Então, a vítima da tortura é um adolescente. Ele constrange a vítima adolescente para que esta pratique um ato infracional. Porque adolescente não pratica crime ou contravenção, mas ato infracional. E aí? E se o objetivo do torturador for fazer com que a vítima menor de idade pratique um ato infracional, tem crime? Ó, Sanine, eu tô pensando aqui, o tipo penal fala ação ou omissão de natureza criminosa, ato infracional é outra coisa. Uma coisa é crime, outra coisa é ato infracional. Cuidado, doutores. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ato infracional é a conduta tipificada como crime ou contravenção. Então aí fica fácil. Se o ato infracional for análogo a um crime, o torturador responde por esta modalidade de tortura. Agora, se o objetivo do torturador é constranger a vítima, adolescente, a praticar um ato infracional análogo à contravenção penal, aí ele não responde pelo crime de tortura, crime. Beleza? Com relação aos sujeitos... e só mais um detalhe, hein, doutores? OBS importante, hein? OBS importante. A tortura praticada contra criança ou adolescente também dará ensejo a uma causa de aumento de pena, tá? Então perceba, a gente falou, a tortura praticada por agente público, legislador focado ali em punir de forma mais severa quem pratica, temos uma causa de aumento. Num segundo momento, ele foca na vítima. Então, se a tortura for praticada contra criança, adolescente, idoso, grávida ou pessoa deficiente, também teremos uma causa de aumento de pena, tá bom? Com relação aos sujeitos, novamente o crime é comum. Qualquer pessoa pode ser responsabilizado, qualquer pessoa pode praticar esta modalidade de tortura e qualquer pessoa pode figurar como vítima. Com relação à consumação, o crime também é de natureza formal ou de consumação antecipada. Então, a tortura aqui se consuma com constrangimento causador do sofrimento físico ou mental, sendo perfeitamente possível a tentativa, tá bom? Agora um OBS que eu não posso deixar de fazer. Sanine, e se a vítima torturada vier a praticar o crime que o torturador deseja que ela praticasse? A vítima da tortura responde pelo crime eventualmente praticado, pelo qual ela foi constrangida a praticar? Doutores, é evidente que não, tá? É evidente que não. Por quê, doutores? Aplica-se aqui a regra da coação moral irresistível, que é uma causa excludente da culpabilidade. A vítima da tortura não responde pelo crime eventualmente praticado, porque ela age
em inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. E o crime praticado pela vítima da tortura será imputado ao próprio torturador na qualidade de autor mediato, o chamado homem de trás. Ele simplesmente se vale da vítima da tortura como um instrumento para a prática do crime. Ela não responde, causa excludente de culpabilidade, mas o crime é imputado ao próprio torturador. Então, olha o cenário. O torturador ele vai responder pelo crime de tortura em concurso material com o crime eventualmente praticado pela vítima, tá bom? Caminhando para o final desse nosso estudo de hoje, doutores, última forma de tortura do artigo 1º, inciso 1, é evidente que você vai sair com gostinho de quero mais. Temos outras modalidades de tortura, fica para um próximo encontro, tá? Mas última modalidade de tortura é a tortura preconceito, tortura discriminatória ou, como eu prefiro, tortura racial. Nessa modalidade de tortura, o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Percebam que aqui, doutores, o cenário se altera um tanto. Por quê? Porque aqui, diferentemente das outras modalidades que nós acabamos de estudar, percebam, na tortura à prova, o agente tortura a vítima para obter um resultado específico, para fazer com que a vítima adote uma postura. No caso, confesse um crime, preste uma informação. Na tortura crime, o torturador se vale da tortura para fazer com que a vítima pratique um crime. Essa é a postura esperada pelo torturador. Na tortura racial, não. O agente tortura em razão de uma discriminação ou de um preconceito. Percebam que é a discriminação e o preconceito que fazem com que ele pratique a tortura. Daí porque, doutores, nós entendemos que nesta modalidade o crime é material. O agente não tortura para discriminar, ele discrimina, ele tem dentro de si essa ideologia preconceituosa e por conta desta ideologia preconceituosa ele tortura, tá? Então, nós entendemos que aqui o crime é material e não de natureza formal, tá? Importante observar, doutores, que somente essas duas formas de discriminação é que vão caracterizar esta modalidade de tortura. Então, eu só admito aqui, em respeito ao princípio da legalidade, a discriminação relacionada à raça ou religião. Não se admite, por exemplo, a tortura motivada por uma discriminação ligada à homotransfobia. Mas Zanini, o Supremo Tribunal Federal, decidiu recentemente que a conduta homotransfóbica pode dar ensejo aos crimes lá da lei de racismo. Mas, na própria decisão, o Supremo pontuou que aquele entendimento valia tão somente para os crimes previstos lá na lei de racismo, tá? É evidente que você pode aqui fazer uma construção doutrinária. Olha, a tortura racial é uma modalidade de racismo, ela tão somente não está prevista lá na lei de racismo, mas o rol dos crimes raciais não se encontram exclusivamente na lei de racismo, que é a lei 7716 de 89. Eles também, os crimes de racismo, podem ser encontrados fora da lei 776, e um exemplo está aqui, na tortura racial. Então, se é uma forma de manifestação do racismo e o Supremo equiparou a discriminação ligada à homotransfobia
aos crimes de racismo, então eu posso também ampliar aqui para enquadrar a homofobia como uma forma da prática desta modalidade de tortura. Tá? Então é possível essa construção, um tema bom também para uma prova dissertativa, mas prevalece o entendimento que não é admitido ou não se admite outra forma de discriminação e preconceito, como, por exemplo, a homotransfobia, tá bom? O crime aqui também é comum em relação aos sujeitos, seja com relação ao autor ou com relação à vítima, e a consumação ocorre com o constrangimento causador do sofrimento físico ou mental, sendo perfeitamente possível a tentativa, tá bom? Pessoal, com isso eu fecho o nosso estudo de hoje. É evidente, como eu já disse, que nós não exaurimos todos os tipos penais da lei. Nós poderíamos ainda falar sobre a tortura castigo ou intimidatória, prevista no artigo 1º, inciso 2. Nós poderíamos falar da tortura imprópria, prevista no parágrafo 1º, ou da omissão perante a tortura, prevista no artigo 1º, parágrafo 2º, ou ainda das formas qualificadas da tortura. Mas, doutores, todo esse conteúdo vocês terão por inteiro nos nossos cursos aqui no Que Concurso, ou quem sabe voltamos numa outra oportunidade para trabalhar melhor esse assunto, tá? Então, numa live como essa, numa aula especial como esta, a gente não tem condições de exaurir o tema, mas certamente estudamos juntos aqui aspectos relevantíssimos da lei, inclusive as modalidades de tortura que mais são cobradas em prova. Se me permitem uma dica, na preparação para a sua prova, doutores, leiam a lei. Dificilmente numa prova objetiva você vai ser surpreendido com uma questão que esteja fora da lei. Os aspectos mais polêmicos aqui trabalhados, a gente conseguiu exaurir. Qualquer novidade, você vai superar com todo o conteúdo que a gente passou aqui, tá? Mas, de resto, o que surgir, você vai matar com o estudo da lei seca. Então, façam essa leitura, até porque é uma lei muito curtinha, tá? E você vai conseguir superar qualquer questão na sua prova, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.